Voltamos então, pessoal, com o segundo bloco deste nosso Espaço Heráclito de hoje, que faz uma discussão entre Hegel, Dostoiévski e a astúcia da razão. Bom, no primeiro bloco eu fiz uma conceitualização aqui com vocês sobre o que seria a astúcia da razão. Isto é, o movimento racional da história como consecução da liberdade de um sentido que se utilizaria dos entrechoques históricos de guerras, de movimentos de revolução, de rebeldia, de insurreição, de submissão, para fazer com que a liberdade fosse se constituindo com um movimento antitético em relação à história como desrazão, como obscurecimento. É como se do próprio bojo do obscurecimento e da desrazão pudesse surgir um ímpeto por liberdade. Os espectadores do Espaço Heráclito, os espectadores e as espectadoras do Espaço Heráclito, que se lembrarem de um programa feito aqui nos Estados Unidos, alguns programas atrás esse programa foi feito. Se os espectadores e as espectadoras se lembrarem de um programa sobre a dialética do senhor escravo, que, me desculpem, em enorme medida se baseou na dialética hegeliana, se os espectadores se lembrarem desse programa Dialética do Senhor Escravo, que está disponível no nosso portal Heráclito, no YouTube e na página da TV UOL, os espectadores vão ter em mente essa dimensão dialética e antitética que faz com que do contrário possa surgir algo que o supere, algo que lhe é antípoda e que possa levar a um âmbito de mais emancipação. Essa seria a concepção de astúcia da razão, em grosso modo, em termos muito gerais. Essa seria a concepção de astúcia da razão para o Hegel. E, ao fim do primeiro bloco deste nosso Espaço Heráclito, eu falava a vocês sobre a dificuldade que a contemporaneidade histórica tem em aceitar um movimento da história que se consume a partir da pilhagem de povos, a partir da submissão, a partir da morte, do descalabro, do genocídio. A dificuldade que nós temos, felizmente, em aceitar que sangue humano lubrifique as engrenagens da história. E essa foi, em grande medida, a trajetória do primeiro bloco deste nosso Espaço Heráclito. E eu dizia a vocês que traria Dostoiévski para discutir com Hegel a partir de O Sonho de um Homem Ridículo, para que nós, enfim, chegássemos ao Theodor Adorno e à sua dialética negativa, ao momento específico da sua dialética negativa. O que nós poderíamos falar sobre O Sonho de um Homem Ridículo em relação a esse movimento da história hegeliana? Bom, Hegel, como vocês perceberam pelas minhas colocações e nesse livro sobre a filosofia da história publicado aqui pela editora UNB, eu recomendo profundamente esse livro a todos vocês. Hegel vai mostrar que, em grande medida, a vida do indivíduo, a vida do singular, é, em grande medida, válida para perfazer o movimento da totalidade. Isso pode ser utilizado como justificativa histórica para opressão em relação ao indivíduo, para fazer com que a vida do indivíduo seja um apêndice da totalidade. Não era isso que Hegel tinha em mente, mas uma reclusão na esfera única e exclusivamente privada, uma noção de felicidade, em grande medida burguesa, despida da consecução da história do mundo, da consecução do espírito, era para o Hegel algo alienante, algo da ordem da alienação, ou seja, da cessão, da desvinculação, da historicidade que é própria ao indivíduo. Bom, vale frisar então que dialeticamente nossa época é profundamente anti-hegeliana, no sentido de que o atual momento da indústria cultural e desse capitalismo tardio nos remetem a uma interioridade hedonista e utilitária, como se não houvesse mediações sociais e históricas em cada uma das nossas ações. Como se quaisquer planos que nós venhamos a fazer para a constituição da vida não fossem perpassados
pelo momento histórico, pela constituição de totalidade. Mas é interessante pensar que, para o Hegel, utilizando os próprios marcos hegelianos para nós pensarmos sobre o movimento histórico, é como se esse movimento de invaginação, de introjeção do ego, preparasse a própria expansão do ego pelo seu estilhaçamento, pela sua fratura, para que na negatividade, na perda, no quase esboroamento do indivíduo, ele se reencontrasse com a sua totalidade, a totalidade da qual ele se desvinculou. E eu falo isso justamente porque esse é um resumo extremamente essencial do que se dá em O Sonho de um Homem Ridículo, nosso bom e velho Fyodor Dostoiévski. Vale apenas lembrar que O Sonho de um Homem Ridículo é uma narrativa escrita em 1877, ou seja, 4 anos antes da morte de Dostoiévski. Essa narrativa vai trazer para nós um nihilista contumaz, mais um nihilista contumaz na obra de Dostoiévski, mais um nihilista contumaz e emblemático. Por quê? Porque o homem ridículo vai se matar. Ele, para ele, Mnie viciou ravno. Para mim nada importa, tudo é indiferente, diria o original russo ali. De tal maneira que ele esvaziou completamente as dimensões de vivência no mundo. Tudo mais lhe é indiferente. Mulheres, amizade, a conquista de bens, tudo lhe é indiferente. Nada mais diante de um mundo que fez com que Deus fosse exilado, que fez com que o sentido e a eternidade fossem exilados. Diante disso, só lhe resta, como última ação munida de sentido, o dessentido absoluto, ou seja, o suicídio. E ele chega até esse ponto. Ou seja, é curioso que Dostoiévski percebe no movimento de fortalecimento do ego, de hedonismo e utilitarismo, no limite, a própria desconstrução desse ego, com base na diluição no nada, que seria o sentido de uma vida que não possui sentido, ou seja, o sentido de uma vida que caminha para a própria destruição de si mesma, para a destruição de si mesma. E como é que o homem ridículo, dialeticamente ou hegelianamente, eu diria, conseguiria recuperar o seu sentido de pertencimento ao mundo? Isso nos leva ao brilhantismo de Dostoiévski. Por quê? Porque ele vai colocar o homem ridículo numa noite fria, enregelada ali de São Petersburgo, e vai fazer com que ele se depare com o limite da desumanidade. Por quê? Porque uma menininha indefesa, frágil, uma menininha pequerrucha, vai ali. Imagine você que o homem ridículo estaria usando um sobretudo como este, que o apresentador ora veste, ali na noite de São Petersburgo, mas mais revestido, já que nós estamos agora na primavera de Chicago, já com temperaturas positivas, tanto na escala Fahrenheit, que é utilizada aqui nos Estados Unidos, quanto na escala Celsius. O homem ridículo ali no General Inverno Russo estaria mais blindado em termos de vestimenta para suportar o General Inverno Russo. A menininha puxa o sobretudo do homem ridículo e fala: me ajuda, pelo amor de Deus, porque a minha mamãe precisa de ajuda, me ajuda. E o homem ridículo, se vai se matar, teria que fazer o quê? De maneira consequente com essa menininha. Dá um piparote na menininha, dá um safanão na menininha, que é uma completa desumanidade, uma barbaridade das mais encarniçadas, mas isso seria consequente com alguém que dentro de pouco tempo, dentro de poucas horas, quiçá minutos, enfiaria uma bala na própria cabeça. Não é isso, pessoal? Se vocês pensarem escatológica e dostoiévskianamente, vocês teriam que chegar a essa conclusão. Não é possível que, agora eu faço as vezes do homem ridículo, não é possível que eu sinta piedade, eu sinta compaixão por essa menininha que clama pela mamãe, se eu vou me matar daqui a pouco tempo. Ela que se resolva, ou na verdade, se ela um dia conseguir passar pela carcaça, por sobre a carcaça de sua mãe, se ela chegar às mesmas conclusões nihilistas a que eu cheguei, ela que também enfia uma bala na própria cabeça.
Essa seria a consequência lógica, tétrica, consequência lógica e lógica da reflexão nihilista do homem ridículo. Ocorre que Dostoiévski, ao fazer com que o homem ridículo se depare com essa menininha, o leva a perceber que havia um veio de humanidade na compaixão, na empatia com o outro, na alteridade que o perpassa ao fim e ao cabo, já que, ao ver essa menininha sofrer, ao perceber que o ápice da desumanidade e o niilismo se colorem com algum tipo de sentido, por mais baço e frágil que seja, ao ver o sofrimento físico do outro diante de si, ao ver uma pessoa inocente, inocentinha, frágil, que não poderia ajudar a mamãe sem a intermediação de outra pessoa mais potente como o homem ridículo, ao ver tudo isso, essa personagem se deu conta de que havia um resquício de sentido na empatia, na comunhão, na solidariedade. E os leitores de O Sonho de Homem Ridículo, os telespectadores e as telespectadoras do Espaço Heráclito, que já leram essa belíssima narrativa, sabem, que eu estou sintetizando em enorme medida, mas sabem que o homem ridículo vai sonhar, vai ter um sonho completamente espiritual, escatológico, em que ele se mata, ele enfia uma bala na própria cabeça, e é resgatado do seu caixão por uma entidade espiritual que o vai levar a um outro mundo, a um outro locus. E é interessante que nos meus estudos sobre o sonho de Homem Ridículo, e eu vou discorrer sobre o sonho de Homem Ridículo em um dos capítulos da minha tese de doutorado agora sobre Dostoiévski, é interessante que a citação de Cristo, a casa de meu pai tem muitas moradas, em Dostoiévski se reverbera como muitas moradas, muitas vidas, muitos planetas. O homem ridículo vai a uma nova vida e ele se transforma na sua dialética encarniçada, ressentida, nihilista. Ele transforma esse mundo paradisíaco, esse mundo pré-hegeliano, eu diria, em que a consciência é dada de forma orgânica, sem que haja a necessidade de conflitos para que ela seja alcançada, em que ela se dá a priori, não a posteriori como consecução da história. O homem ridículo se torna a serpente desse paraíso, a reedição da serpente mitológica do Gênesis, que faz com que todos decaiam. Então os homens perdem a organicidade de si e se transformam em agentes do conflito, vivem o caráter robesiano da realidade, da guerra de todos contra todos, passam a viver a partir da ciência que tem sobre a história. Então o homem ridículo percebe que esse Éden paradisíaco foi perdido, mas ele também percebe hegelianamente que é possível reeditar esse paraíso perdido com um novo nível de consciência, como se os homens e as mulheres, como se a humanidade deixassem o seu estado original de insciência e tutela em relação à divindade e chegassem à divindade de si, chegassem à história como um novo momento de senhoridade dos homens e das mulheres. É esse movimento dostoiévskiano que se aproxima de Hegel ao fazer com que esse homem ridículo, quando desperta do sonho, diz que encontrou a verdade. Я знаю истину, eu conheço a verdade. Falando em russo aqui, a partir do original. Isso é importante, por quê? E por que se aproxima tanto da filosofia de Hegel, conforme eu estou falando aqui para vocês, e quero discorrer ali na minha tese? Porque o sofrimento, a dor do homem ridículo, no seu âmbito mais próprio, perfez um movimento de totalidade, de cicatrização do espírito, de Heilung des Geistes, para usar o termo original em alemão, perfez um movimento de cicatrização do espírito, de tal maneira que a tese de sofrimento se voltou contra si mesma numa série dialética para chegar à antítese da redenção. Isso que nós até podemos admitir, desculpem, no âmbito mais propriamente privado, no âmbito mais individual, que a fratura da parte chegue a uma noção de movimento, rumo a um novo todo, rumo a uma nova vida, a uma nova constituição, é algo que a história, felizmente, tem mais dificuldade em aceitar.
É como se nós, mais munidos de um senso democrático, muito desigual ao redor do mundo, é óbvio que os Estados Unidos, que são uma democracia com uma série de contradições, uma democracia em enorme medida lobista, tem um senso de democracia mais disseminado do que um país com pouquíssima tradição democrática como o Brasil. E é óbvio também, e é muito importante mencionar, que a social-democracia escandinava, que vem sendo desmontada pelo liberalismo, alcança patamares de conjuminação entre igualdade e liberdade que simplesmente não existem aqui nos Estados Unidos. Então, é claro que esse senso de democracia se modula ao redor do mundo. É claro que em países com muito mais arbitrariedade, como os países africanos, que sofrem, fazem com que sua população sofra em demasia em relação à concentração de riqueza e o caráter beligerante das suas elites, coisa que também se dá aí no Brasil, de maneira um pouco, eu diria um pouco melhor no Brasil, mas não tão melhor e com muito descalabro e justiça social. Mas nós temos mais dificuldade porque o senso democrático faz com que os conflitos tenham que ser dirimidos em prol de uma liberdade que busca também a sua conjuminação com igualdade. É claro que se nós pensássemos hegelianamente, liberdade de empresa para cartel, para grandes corporações que usurpam a riqueza socialmente produzida com vistas a seus fins privados, é claro que isso não configura um movimento de consecução da liberdade. E Hegel poderia, se nós nos apropriarmos da movimentação hegeliana, da ideia, do espírito com vistas à liberdade, nós teríamos que falar que o movimento de antítese teria que se contrapor, viria a se contrapor a essa concentração de riqueza, para que a liberdade não fosse apenas a ideia, mas fosse a encarnação material, historicamente configurada das relações humanas. Pois muito bem, isso, pessoal, nos leva a um texto que eu escrevi em diálogo com a dialética negativa do bom e velho Theodor Adorno. Essa dialética negativa foi publicada pela editora carioca Jorge Zahar, que também publicou a Dialética do Esclarecimento. E existe um trecho da dialética negativa do Adorno que torna extremamente problemática essa discussão da astúcia da razão hegeliana que o Dostoiévski também retoma. Eu vou ler esse trecho para vocês, e se vocês quiserem ler esse texto como um todo, que está aqui no Espaço Heráclito, procurem na seção diretamente dos Estados Unidos, que está na página do Espaço Heráclito, um texto chamado Fyodor Dostoiévski, O Navio como Elogio do Naufrágio. O trecho adorniano ao qual eu vou fazer referência agora faz parte desse meu texto que discute o sonho de homem ridículo e que se volta no seu final para a dialética negativa do Adorno. Então vamos ler esse trecho aqui, pessoal, e aí a gente arremata a nossa discussão. Vejam vocês que eu já fiz menção a esse trecho no Espaço Heráclito de hoje. Vamos lá. Depois de Auschwitz, comete-se uma injustiça contra as vítimas com toda a afirmação de positividade da existência, isto é, de sentido histórico ou de Deus. Uma afirmação com toda a tentativa de arrancar de seu destino um sentido qualquer, isto é, uma teleologia histórica, isto é, Deus. Por mais exíguo que seja, tudo isso condena ao escárnio a construção de um sentido da imanência que emane de uma transcendência positivamente posicionada, isto é, de Deus. A faculdade metafísica é paralisada, metafísica, transcendente, teológica, é paralisada porque o que aconteceu em Auschwitz, no navio negreiro, em Hiroshima, em Nagasaki e no Gulag soviético, destruiu para o pensamento metafísico especulativo, o pensamento sobre a espiritualidade, a base de sua unificabilidade com a experiência, isto é, com a história. Eu li esse trecho aqui da dialética negativa e fiz uns acréscimos de minha parte para tornar esse texto mais inteligível para aqueles espectadoras, leitoras que não estão acostumadas com o adornês, com o frankfurtês do Adorno, no seu jargão filosófico, para dizer que é preciso pensar essa dialética negativa do Adorno, que muitos consideraram à beira do niilismo ou já em queda nihilista.
E pensar e dizer que para o Adorno já não é imediato, nem para o Hegel era imediato, mas era algo que permeava o seu contexto histórico, o contexto histórico do século XIX, em grande medida otimista com as realizações históricas da humanidade, era algo que, se para o Hegel era mais imediato, dialeticamente imediato, para o Adorno já passa a ser algo a ser conquistado após esse corredor polonês e que custa muitíssimo em termos históricos. E que faz com que a noção de totalidade tenha que ser pensada na fratura, na dor. E se for constituída, deve repensar não só o descalabro de direita, no caso do Holocausto, mas como eu mencionei aqui, as experiências tétricas da esquerda e seus movimentos totalitários. É claro que o leitor e o espectador do Espaço Heráclito que sabem que direita e esquerda foram se contrapondo e se miscuindo com esse capitalismo extremamente plástico, se utilizando de marcos emancipatórios para se tornar mais encarniçado na sanha por mercadoria e valorização do capital, é claro que a discussão sobre totalidade não morre em Adorno. É claro que nós podemos também fazer uma discussão, como nós estamos fazendo aqui, entre Hegel, Dostoiévski e Adorno, mas essa consciência da fratura histórica, que duvida, que passa a duvidar de um movimento progressivo rumo à liberdade, é fundamental para que nós não deixemos de pensar a parte como tão digna quanto o todo, e que também, dialeticamente, nós não fiquemos, em termos pós-modernos, apenas na parte, sem que nós entendamos essa parte permeada da historicidade do todo. O Adorno lança essa questão para nós, traz essa questão com um pensamento sumamente histórico. E é isso que nos faz arrematar, infelizmente, o programa do Espaço Heráclito de hoje, que poderia continuar, como vários outros programas dessa discussão, que eventualmente voltará. Como vocês sabem, existe um sentido para essa discussão histórica do Espaço Heráclito, mas por hoje ficamos por aqui com Dostoiévski, Hegel e a astúcia da razão. Um grande abraço a todos vocês e até daqui a 2 semanas nos Estados Unidos com mais um Espaço Heráclito. Tchau, tchau, pessoal!